cenas, acompanhem, por favor. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, faze a mesma coisa. Temos consciência do que precisamos fazer, mas é tão bom ouvir a Tua voz a nos direcionar, Pai. Por isso nós pedimos-Te que, embora compreendamos quais são as áreas que precisam ser dirigidas e direcionadas ao Teu querer e à Tua vontade, nesta noite usarás a Tua palavra para nos guiar neste caminho. Falas conosco neste lugar mais uma vez. Suplicamos-te, crendo na Tua boa misericórdia, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Estamos diante da parábola do samaritano, uma das mais belas, encantadoras e interessantes parábolas da Escritura Sagrada. Esta parábola, ela foi transcrita, ela foi reescrita, ela foi poetizada por tantas mentes. Quando a gente pensa sobre a parábola do bom samaritano, nós estamos pensando naturalmente em 3 possibilidades e 3 filosofias de vida. Nós já falamos anteriormente em uma outra oportunidade sobre isso, que é a filosofia de vida do salteador, a filosofia de vida do sacerdote e a filosofia de vida do samaritano. Quem primeiro disse isso foi Antônio Vieira, um dos maiores comunicadores que o mundo já viu. Antônio Vieira disse que a filosofia de vida do salteador é a seguinte lógica: o que é meu e o que é teu pode ser meu também. A filosofia de vida do sacerdote é a seguinte: o que é meu e o que é teu, eu passo de largo porque eu não tenho absolutamente nada a ver com os teus problemas. Então eu resolvo os meus e os seus você resolve sozinho. E a terceira filosofia de vida é a filosofia do bom samaritano, que declara o seguinte: o que é teu, o que é meu pode ser teu também. Então essa é a terceira lógica e certamente a lógica bíblica pensada por Deus para nós. Quando a gente pensa sobre um samaritano resgatando, cuidando, amparando e carregando para uma estalagem uma pessoa que fora assaltada, a gente está pensando sobre algo culturalmente impensável, porque o samaritano era tido por um judeu, e esse que descia era um judeu, ele era tido por um judeu como combustível para o fogo do inferno. Eles consideravam os samaritanos um povo indigno. E aí Jesus conta-nos uma história interessante, falando-nos que o sacerdote e o levita, ou aqueles que deveriam fazer alguma coisa, por aquele que fora açoitado, assaltado e abandonado, nada fizeram. E o que isso tem a ver com relacionamento? A ideia é que possamos, olhando para esta parábola, pensar
nos nossos relacionamentos, pensar no nosso casamento, no casamento a vir, no devir, ou no casamento que está estabelecido e que precisamos restaurar, precisamos melhorar, ou no casamento que está em estado de restauração, mas precisa ser preservado, a chama precisa ser mantida. Olhar para esse texto, irmãos, parece-nos que estamos pensando sobre um texto que não diz muito sobre casamento, mas há mais na parábola do bom samaritano sobre casamento do que em muitos livros escritos com este fim e com este propósito. A questão é como olharemos para esta parábola. Nós precisamos compreender o contexto em que esta parábola é citada. Jesus conta-nos que existe uma via chamada de via sangrenta, que começa em Jerusalém e termina em Jericó. Para que fique claro, irmãos, é preciso que os irmãos compreendam que Jerusalém ele fica a 900 metros acima do nível do mar, enquanto que Jericó fica 300 metros abaixo do nível do mar. Então nós estamos falando de uma cidade elevadíssima e estamos falando de uma outra cidade que é muito baixa, está em lugares muito baixos. E a distância entre Jerusalém e Jericó é apenas 27 quilômetros. Então nós estamos falando literalmente da descida íngreme de um monte. Esta via era chamada de via sangrenta, porque eram muitos os salteadores, e quando Jesus conta essa parábola, ele está considerando todo esse contexto. Inclusive os romanos construíram um forte entre uma cidade e outra, por causa da multidão de pessoas assaltadas, dos transeuntes e viajantes assaltados nos períodos de festa, quando estes subiam para Jerusalém. Então eles estavam descendo, e quem estava aqui conseguia perceber quem estava à frente a 5, 6, 7, 8 quilômetros de distância, porque era uma via profundamente íngreme, 27 quilômetros, 900 metros, 300 metros abaixo, e aí nós estamos falando de uma das vias mais perigosas do primeiro século. E Jesus conta-nos, considerando todo esse contexto, a história de um primeiro encontro. Este homem que vinha de Jerusalém, e quem vem de Jerusalém vem de um tempo de celebração e adoração. Quem vem de Jerusalém vem da festa. E ele descendo para Jericó, a Escritura diz que ele teve um encontro não tão agradável. Ele se encontrou com os assaltantes. E o que fizeram os assaltantes? Primeiro eles despojaram. A Escritura diz que eles despojaram aquele homem. Em segundo lugar, a Escritura diz que eles espancaram aquele homem. E em terceiro lugar, a Escritura diz que eles o deixaram meio morto, o abandonaram. Então você tem três processos claros aqui. O primeiro é alguém que foi furtado, o segundo é alguém que foi espancado, e o terceiro é alguém que foi esquecido. E o que isso tem a ver com casamento, com relacionamento, com namoro, com noivado? O que isso tem a ver com relação que se entende como relação amorosa, como relação de proximidade, de carinho, de afeto? Isso tem absolutamente tudo a ver. Porque você pode de repente imaginar que nunca passou por esta primeira situação, a situação de ser furtado, de ser roubado. Dificilmente alguém não passou por isso, né? Mas de repente você nunca passou pela experiência negativa de sofrer um assalto. De repente você nunca foi furtado. Mas eu quero dizer-lhes que existem sim pessoas que são furtadas, independentes de serem furtadas, e aí eu estou falando na literalidade. Se você casado e se você vivencia a experiência de um relacionamento, você, em dado momento da vida, pode passar por isso. Porque são muitos os relacionamentos onde o furto é uma prática comum. Pastor, o senhor está falando de maridos que roubam mulheres e mulheres que furtam maridos? Não. Eu estou falando de pessoas que têm as suas ideias furtadas,
os seus desejos furtados, os seus sonhos roubados, os seus dons e oportunidades da vida furtados por causa do cônjuge. Eu estou falando de gente que tem um potencial de Deus para ir muito além, mas está estagnado na história, porque todo o potencial reunido em Deus e entregue como dom nas mãos desta pessoa não pode ser expresso, porque alguém chegou na vida desta pessoa e roubou, furtou, frustrou. É um tipo de assalto, sim. E aí existem pessoas que se adaptaram a esse processo de perca e se adaptaram de tal forma que já não mais lutam para reconquistar os seus ideais. Existem pessoas que começaram a treinar uma nova vida, representando um casamento pleno, perfeito, lógico, coerente, quando o que existe na intimidade não é vida, mas furto. Quando apenas um ganha no processo, irmãos, e o outro é desprezado, isso é furto. Quando o que é considerado na relação é apenas o desejo de um e não do outro, isso é furto. Quando a escolha, ela sempre prevalece a partir de uma mente, isso é furto. Nós estamos furtando do outro direito. Isso é tudo menos o casamento pensado por Deus para nós. Pastor, você está dizendo que nós devemos, então, deixar de utilizar máscaras sociais e começar a enfrentar discussões de relacionamentos em público? O Senhor está dizendo que a gente deve trazer às claras tudo aquilo que é dor e afetamento que acontece na intimidade do lar? Não. Eu estou dizendo que quando nós escolhemos nos casar, quando escolhemos namorar, quando escolhemos noivar, quando escolhemos convidar alguém para fazer parte da intimidade da nossa existência, nós precisamos aprender a ceder. Para que um casamento se estabeleça em saúde é preciso duas coisas: vontade de fazer dar certo e coragem para ceder. Tem que ter vontade de fazer dar certo de ambas as partes. E ambas as partes precisam aprender a ceder. Senão nós teremos, irmãos, uma relação de assaltantes e assaltados. O que eu quero nesta noite, dialogando com a igreja, refletir um pouco, não é transmitir aos irmãos a ideia de que no casamento nós devemos viver a magnitude da paixão, de que nós devemos viver a ilusão. Irmãos, quem vive a ilusão de ser um eterno apaixonado, não sabe de nada do que está acontecendo. O eterno apaixonado não é alguém incrível que deve ser copiado. O eterno apaixonado é alguém que ainda não maturou, não aprendeu. Paixão se esvai, sim. Mas a proposta de Deus é que, enquanto comunidade, nós possamos olhar para os relacionamentos de forma franca, séria. Deus não nos chamou, irmãos, para sermos protagonistas de um filme cujo fim vai sempre ser casados para sempre, felizes para sempre, eternos em amor. Não, essa ilusão é utopia. Casamento não é um filme e você é quem desenvolve o roteiro deste filme, não, irmãos. Casamento é uma batalha, uma guerra. Pastor, que palavra desanimada. Quero mais nem casar. Casamento é uma batalha, só que nesta batalha você vive para que o cônjuge permaneça vivo.
Casamento é o enfrentamento de muitas lutas e batalhas, mas um vive para observar o oxigênio e para ser oxigênio na vida do outro. Porque é insuportável a batalha quando você não tem do lado alguém que morreria por você. E estar casado é saber que no fronte você pode partir, mas terás do lado alguém para acolher você nos últimos momentos da sua vida. O nome disso é casamento. E aí a gente finge que isso tudo não é verdade, que casamento é exuberância, é beleza. A gente, claro, pensa nisso quando é adolescente. A gente pensa nisso quando namora. Mas é óbvio que a partir do momento que nós começamos a conviver juntos, nós passamos a compreender que existe algo muito mais profundo do que simplesmente viver o desejo, viver o prazer e viver as alegrias. Nunca foi tão desafiador para a igreja falar sobre esse tema. E por que é tão complexo para a igreja discutir sobre esses temas que são tão necessários? Porque nós estamos vivendo num contexto em que a instituição do casamento está sendo colocado na vala comum. As pessoas entendem casamento como um processo de aprisionamento. Estar casado com alguém, agora tendo em vista que nós temos aí a possibilidade de viver até 100 anos, é bem mais complicado. E o Yuval Noah Harari, num dos seus livros, ele diz assim: quando a expectativa de vida era 45 anos, você se casava aos 25, passar 20 anos ao lado de alguém, era uma coisa. Agora a expectativa de vida é 80, é 90. Então você não passa mais 20, você passa 70 anos do lado de outra pessoa. E aí? Quando a prática sexual tinha um propósito único de procriação, era uma coisa. As mulheres se subjugavam a um processo doloroso, passavam a vida toda gestando filhos. Com o advento da pílula anticoncepcional, o prazer ocupou um determinado espaço. E aí nós temos um contexto em que a prática sexual é pecaminosa. A gente pode e deve falar sobre sexo em qualquer ambiente, menos no ambiente de igreja, porque a prática sexual ela é algo que deve ser evitada. E aí você tem uma herança medieval, de uma igreja medieval, que entende que o púlpito não é um ambiente onde você pode falar sobre essas questões. Porque falar sobre sexualidade no púlpito da igreja é falar sobre um tema que não é limpo, que não é puro, que não é belo, que não resguarda a santidade. E aí qual é a questão? É que há 30 anos atrás, quando ninguém falava sobre, os nossos pais não falavam, e não é porque eles não queriam falar, é porque eles realmente não sabiam falar sobre. Eles não tinham insumo suficiente para dialogar sobre. A questão é que hoje nós temos acesso à informação. E aí se a gente não se reunir enquanto igreja para numa quinta-feira à noite falar sobre relacionamento, os nossos filhos vão ouvir outras vozes. Eles estão a um acesso, a um clique de diversas opiniões distintas, científicas, são opiniões científicas até. Só que o cientificismo, aquele que é o que carrega a capacidade de falar sobre, porque se formou na área, ele não tem formação em Deus. E aí ele olha para o jovem que está enfrentando um turbilhão de mudanças e diz: olha, o sexo existe para ser experienciado, não espere. E aí você tem um outro extremo. O primeiro extremo é dizer que sexualidade é algo que deve ser evitado e falar sobre até pecado. O outro extremo é dizer que sexualidade deve ser experienciado independente ou a despeito de qual seja a circunstância, porque Deus nos fez seres sexuais. Equilíbrio. E o que é o equilíbrio pensado por Deus para nós? Qual é o equilíbrio proposto nesta parábola? O equilíbrio proposto nesta parábola
é que nós possamos conversar com os nossos filhos sobre estes temas que são tabus. É que o estranho se torne claro aos ouvidos e aos olhos dos nossos filhos. É que os nossos filhos não sejam surpreendidos por temas como a sexualidade. Dado o tempo necessário e a idade necessária, a gente vai aprofundando o diálogo e conversando. Mas se uma pergunta chegou, é porque você tem que responder. O meu filho tem apenas 8 anos de idade e me perguntou uma coisa que eu disse: menino, tu não tem idade para isso não, cala a boca. Está repreendido em nome de Jesus. Se a pergunta nasceu, é porque chegou a hora da resposta. E a hora da resposta é dizer ao filho: existe um tempo, existe um momento, existe um espaço, existe uma soberania, existe casamento, existe amor, existe respeito, existe cumplicidade, existe uma porção de outras coisas. Mas você é responsável por estas escolhas. A questão é, nós não temos a oportunidade de errar. E a gente acerta quando repete. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Porque as sementes plantadas no seu coração permanecerão em vida. Primeiro chega e assalta. O segundo açoita, espanca. Nunca sofri violência doméstica, essa mensagem não se aplica a mim. Não falo apenas de violência doméstica, que não é incomum, viu, irmãos? Pasmem os irmãos, mas não é incomum violência doméstica. Não é incomum e a gente precisa conversar francamente sobre isso. Isso é muito sério. Mas falo de pessoas que são violentadas no seu direito. Gente ferida e afetada por palavras duras. Tem gente que tem uma habilidade de ferir com palavras, irmãos. Tem gente que parte a alma. E aí, assim como aquele homem foi espancado, são tantos os casais que estão vivendo este processo, desferindo golpes mortais. E ele foi deixado ou abandonado, ficou lá meio morto. E esse estado de quase morte, irmãos, é o estado de muitos casamentos. E por que quase morte? Porque estão ali abandonados, com seus desejos não supridos, e por estarem abandonados são esquecidos em estado de quase morte. Quantos são os homens abandonados por suas mulheres? Quantas as mulheres abandonadas pelos seus maridos? Pastor, o que a parábola do bom samaritano tem para falar sobre casamento? Tudo. Porque uma vez que Deus me colocou como responsável por suprir e nutrir todas as necessidades físicas, emocionais, psicológicas, e aí eu estou falando de necessidades que o cônjuge precisa suprir na vida daquela mulher, e uma vez que Deus a colocou para suprir as minhas necessidades, eu tenho uma missão. Uma vez que eu a abandono, ela me abandona, nós estamos descumprindo com esta missão. Por isso, a todos os que são casados, eu convido-lhes a viver a proximidade. E a todos os que irão casar, eu convido-lhes a assumir esta responsabilidade. Esther Perel é uma das mais importantes escritoras sobre relacionamentos. Ela diz o seguinte: casamento não é fácil, porque casar e escolher repetidas vezes a mesma pessoa até criar uma comunidade de dois.
Casamento não é a escolha que você fez há 20 anos atrás. Há 15 anos eu fiz essa escolha e foi a melhor escolha da minha história, da minha vida. Mas eu precisei escolher hoje, vou precisar escolher amanhã, precisarei escolher na próxima semana. Ela precisará continuar me escolhendo. E aí o meu encontro, a minha escolha vai se encontrando com a escolha dela. E quando eu escolho e ela também escolhe, a gente forma comunidade. Comunidade dá sempre a ideia de multidão. Esther Perel diz, não existe uma comunidade de dois, que escolheram tantas vezes, múltiplas vezes, repetidas vezes, que se tornaram muitos, sendo apenas dois. Porque eu já não estou mais casado com a mesma mulher de 15 anos atrás. Pastor, o senhor é recasado? Não, irmãos, eu só tive uma esposa e desejo ter apenas ela, até Jesus voltar. E a gente já tem um trato, se um for primeiro vai ser eu, porque filho ser criado sem pai é uma tribulação. A gente só não assinou o contrato com o céu, né? Mas se for vontade de Deus, o que eu desejo dizer aos irmãos é que não é a mesma pessoa e eu também não sou a mesma pessoa. Porque a Cíntia de 15 anos atrás, um mês depois, era uma mulher total e completamente diferente. E aí Esther Perel vai dizer, você precisa escolher, e você precisa um mês depois escolher, porque é uma outra pessoa, com outras intenções, é uma pessoa mais descoberta, é uma pessoa reencontrada. E aí a pessoa diz assim, não, eu estou casado há 20 anos, eu sei quem é essa mulher. Eu sei quem é este homem. Eu sei até o que ele está pensando. Olha o que Esther diz assim. Olha o que ela diz. Casamento deve ser uma descoberta constante. A morte do amor está em pensar que conhecemos o outro. Porque se nada resta para esconder, então não existe desejo de procurar. Tem gente que tem uma relação tão íntima que não procura mais o outro. O que matou o desejo foi a intimidade. Porque quando você não encontra mais o novo no outro, não há mais desejo, porque não há o que procurar, você já encontrou tudo. E eu queria, em nome de Jesus, declarar para você nesta noite, que você pensa que conhece a sua esposa, mas ela pode ser e fazer muito além daquilo que você pensa. Você pensa que conhece seu marido, mas ele pode ser e fazer muito além daquilo que você pensa. Pondera. Porque estamos em constante transformação. E o que a gente não percebe é que o aproximar-se em intimidade extrema é a morte do amor. É a morte do amor. Olha só. Muitos casais, quando se acomodam no fogo do amor, deixam de abanar-se com a chama do desejo. E esquecem que o fogo, quando cercado, se extingue. Sim ou não, irmãos? Você quer apagar o fogo? Cerca. Sem oxigenação, sem triângulo do fogo, sem explosão, sem fogo. A questão é que nos falta curiosidade para perceber que existe uma outra pessoa todos os dias à nossa frente. E esta é a bondade do nosso Deus nas nossas vidas. A questão é que nos falta coragem para ser uma outra pessoa todos os dias. Eu percebo e sou. Eu recebo a transformação que acontece na Cíntia e ela recebe a transformação que acontece na minha vida. E aí o novo, o inusitado, reacende uma chama. E aí o calor do amor se estabelece nas nossas vidas. Agora é possível sim conviver com a realidade do abandono. Eu queria dizer aos irmãos, não são poucos os casais que estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas são como ilhas.
Não são poucos os homens e mulheres que vivem casados debaixo do mesmo teto, mas em profundo desprezo e solidão. Eu preciso ser muito franco com os irmãos nesta noite. Não foi nisso que Deus pensou quando os uniu. Quando nos uniu, Deus pensou em completude, plenitude, alegria, procriação, recreação. Foi nisso. Por isso, quando olhamos para esta parábola, localizamos nela algumas verdades eternas. Precisamos ser muito francos quando a gente olha para isso. Nós temos uma segunda filosofia, uma outra filosofia de vida, que é a ideia do samaritano. E essa é bem interessante, porque o samaritano é aquele que passa de largo. E Jesus coloca um samaritano e um levita. Será que existe alguém mais desejável do que o samaritano e o levita? Será que existe alguém mais importante do que o samaritano e o levita chegando naquele lugar? Porque se existia alguém necessário no abandono, era o samaritano e o levita, sim ou não, irmãos? Se existia alguém que tinha missão e responsabilidade de cuidar, era o samaritano e o levita. E de onde vinha o samaritano e o levita? O contexto cultural. Havia uma escala para exercer ministério no templo. Os samaritanos subiam Jerusalém e exerciam o ministério por uma semana, e eles desciam para uma folga de 3 semanas. Eles moravam em Jericó. Então o samaritano e o levita acabaram de exercer ministério, de trabalhar no templo, e estavam retornando para casa. O bom samaritano sobe com azeite e vinho, instrumentos que você levava para o templo. O sacerdote não porta isso, a Bíblia não declara que ele está portando isso. Ele é alguém que diante do povo acabara de cumprir a sua missão. Qual era a missão? Ministério, sacerdócio. O levita havia guardado a casa, celebrado, cumprido a sua missão. Aí Jesus diz assim: existe uma diferença entre aquilo que você faz diante de todos, olha que beleza, e aquilo que você faz na intimidade. Porque o sacerdote e o levita cumpriram muito bem a sua semana de trabalho no templo. Mas saindo dali, eles não estavam dispostos a cumprir a sua missão na intimidade. E aí Deus nos convida a pensar sobre isso hoje. É uma reflexão para o nosso casamento. Porque será que não estamos cumprindo apenas as missões sociais, responsabilidades trabalhistas, cuidando dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos companheiros? Cada casal precisa pensar sobre isso hoje. Como estamos cuidando do nosso cônjuge? Como está sendo cuidado na intimidade? Não foi para o templo que Deus fez sacerdotes. Foi para o sofrido e o abandonado. Não foi para o trabalho que Deus fez o casamento. Foi para a completude, respeito, compreensão, mutualidade, amor. E quando a gente trabalha muito e deixa a despensa lotada, a gente tem a ideia de que já cumprimos a nossa missão. Não cumprimos. Como é que está a alma? Como é que está o coração? Como é que estão os sonhos? Como estão as projeções? Hoje eu tive o privilégio, a oportunidade de ir ver a nossa bebê lá
na ultrassonografia. E eu fiquei sentadinho enquanto olhando para a TV e ouvindo o coração bater. E é uma das sensações mais incríveis da vida. Sem dúvida é uma das sensações mais incríveis da existência. Eu pensando sobre aquela pessoinha tão pequena, que já já será colocada neste mundo perverso, violento. E aí eu lembrei-me de um autor que diz que depois que você tem filho, você não consegue mais ser feliz. E por que não consegue mais ser feliz? Porque você ama tanto que você vive com medo. Nem nasceu ainda, você já tem medo do que vai acontecer. Você já quer cuidar, você já quer ser sombra, você já quer resguardar. Porque eu estou andando com a Cíntia assim todo. A questão é, quanto do cuidado que exercíamos no namoro que se perdeu na jornada. Quanto das palavras de carinho e de verdade e de beleza eram carregadas de amor no princípio do relacionamento e já não existem mais palavras assim. Surpreenda a sua esposa, surpreenda o seu marido. Diga o inusitado, surpreenda. Eu não preciso nem pedir a namorada para surpreender o namorado, porque ela já faz isso todo dia. Basta ela ligar. Basta ele ligar. Só em ouvir a voz você já fica surpreso. Já é novo. Sim ou não, irmãos? No namoro é assim ou não é? Qual é a hora mais atribulada do namoro? 10:30 da noite. É a hora fixa aí que o pai diz, vá-se embora, camarada, né? Tem pai que só faz abrir a porta e diz, está na hora. Tem outros que faz só abrir a boca na sala e diz, ô sono. Não, Martim lembrou que ele fazia isso aí, viu? O que a gente precisa refletir nesta noite, irmãos, é sobre aquilo que Deus deseja realizar nos nossos corações, mas também sobre aquilo que eu desejo realizar. Porque o sacerdote passa, e quem vai embaixo nessa via, que olha para trás, vê o levita a 5 quilômetros de distância. O levita que vem atrás, olha à frente e vê o sacerdote a 5 quilômetros de distância. O sacerdote, quando vê o levita, diz assim, se ele é levita e ministerialmente está numa função inferior, então isso aqui é missão e trabalho dele. Eu, enquanto sacerdote, estou cansado, vou para o meu descanso. O levita olha e diz assim, o olhar é outro. Se o sacerdote que é sacerdote não fez, eu sendo um simples levita vou fazer, passo direto. E aí o sacerdote espera que o levita faça e o levita espera que o sacerdote faça. No final das contas, o que acontece é a morte do amor. Porque o marido que é sacerdote e a esposa que é levita, ou o marido que é levita e a esposa que é sacerdote, fica esperando um pelo outro. Cada um pensando no que já fez durante a semana, cada um pensando no que fará quando chegar em casa para descansar. Mas a questão é que existe alguém aqui que precisa ser regado, cuidado, inspirado, trabalhado. E o que Deus deseja fazer no nosso casamento não começa no nosso cônjuge. O que Deus deseja fazer no nosso casamento começa no nosso coração, na nossa vida, nas nossas intenções. É o marido dizendo, eu não preciso de uma esposa melhor, eu quero ser um marido melhor. É a esposa declarando, eu não preciso de um homem melhor, eu quero ser uma esposa mais atenciosa. Aí o levita assume o seu papel, acolhe, o sacerdote combina o processo, se une. Irmãos,
Você já pensou recontar essa parábola dizendo que o sacerdote parou e o levita auxiliou? Você já pensou recontar essa parábola dizendo que o sacerdote não conseguiu carregar sozinho, mas quando o levita chegou, os dois conseguiram levá-lo à estalagem? Não seria mais bonito? Não seria mais interessante? Porque o levita e o sacerdote, ao invés de distantes estarem um do outro, eles estariam se unindo para potencialmente inspirar ou implantar um bem no mundo, tornar o mundo melhor, para juntos carregarem o ferido. Tem a ver sim com o nosso casamento. Precisamos, irmãos, retirar da cabeça a ideia de que a coisa melhora se o outro melhorar. A coisa melhora se você começar a perceber as suas imperfeições, as palavras que você não deveria ter dito, ou as palavras que você já deveria estar dizendo, e aí Deus vai restaurando cada um dos corações, e o levita e o sacerdote cumprem a sua missão, porque foi para isso que Deus nos chamou. Zygmunt Bauman diz que o casamento é a transformação de pessoas estranhas em parceiras do destino. E aí eu quero concluir nos últimos 15 minutos, falando sobre o samaritano. Mais um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-los ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo te pagarei quando voltares. O sacerdote passa de largo, o levita vê, tem um processo de aproximação, porque a Bíblia diz que o sacerdote sequer olhou. O levita ainda viu, mas não parou. Samaritano, a Escritura diz que ele foi presença na vida daquele homem. Ele celebrou e valorizou a presença. Ele chegou, a Bíblia diz que chegando ao pé dele, perto. Eu queria dizer para os irmãos que a gente pode passar a vida toda chorando as ausências, mas Deus nos convidou para celebrar a presença. A gente pode passar a vida toda reclamando o que falta no cônjuge, mas Deus nesta noite nos convida a pensar sobre aquilo que é bom nele, nela. Porque por mais que você possa elencar muitos defeitos do seu cônjuge e tenha dificuldades para elencar alguns dos seus, eu quero lembrar a você que foi este homem e esta mulher quem esteve ao seu lado durante todo esse tempo. Você lembra que quando o pastor encontrou a ovelha, ele celebrou? Quando o pai encontrou o filho, celebrou? Quando a mulher encontrou a dracma, celebrou? Deus deseja nos fazer celebrar o encontro e não chorar a perca. Então, se você apenas chora a perca e se apenas percebe os defeitos, não está cumprindo aquilo que Deus pensou para a nossa família. Celebre o encontro, celebre aquilo que efetivamente é bom, celebre as qualidades do seu cônjuge. Dallas Willard diz que se você cuidar de vidros pensando que está cuidando de diamantes, não está cuidando de vidros, mas de diamantes. E se você cuidar dos defeitos, pensando que está cuidando de qualidades, é de qualidades que você está cuidando. E todos nós temos defeitos. Mas todos nós também temos qualidades. Por isso Deus nos convida nesta noite, valorize o encontro. Chegou ao pé dele. Segundo lugar, atou-lhes as feridas. Valorize os laços. Olha que coisa interessante. Ele desata os nós e transforma os nós em laços. Tem gente que só sabe fazer nó, mas tem gente que já aprendeu a desatar nó e fazer laços de graça. Laços de amor e laços de vida. E foi isso que ele fez. Deitando azeite e vinho é a terceira ação. E aí eu queria lhe convidar nesta noite a valorizar a vida. Por que valorizar a vida?
Porque primeiro ele ata as feridas, depois ele traz o azeite e o vinho. Antes da providência do azeite, do vinho e da dispensa, vem a pessoa. Tem muita gente abastecendo a dispensa, mas deixando a pessoa ferida. E o Espírito de Deus reservou essa noite para nos declarar: a dispensa pode estar cheia, a geladeira também, o aluguel em dias, a casa bem amparada. Mas se tem alma ferida, a sua primeira missão é atar as feridas. Ainda que você não seja tão oportuno com azeite e com o vinho, seja uma bênção curando as feridas das pessoas que amam você. E você verá a restauração de Deus na sua casa, restauração de Deus na sua vida. Agora o processo precisa ser lógico. Primeiro eu cuido da pessoa, depois eu supro suas necessidades. Porque a gente não vive, irmãos, para suprir necessidades físicas do outro. A gente existe para ser estabelecimento de cura na vida do cônjuge. Amém, irmãos? E por fim, valorize o cuidado, porque é isso que ele faz. Pior do que ser assaltado, pior do que ser esquecido, deixado quase morto, é ser arrogante. É dizer: eu não aceito ser carregado. Eu não admito que eu preciso ser cuidado. E a gente precisa ser cuidado. Porque Deus nos uniu para que cuidemos uns dos outros. Você sabe o que foi que o samaritano fez com aquele homem? Diga comigo: compensou. Foi fraco, vamos melhorar. Diga comigo: compensou as perdas. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Atou as feridas. Por quê? Porque o assaltante o feriu. Então ele compensa aquilo que o assaltante tirou, sim ou não? O que foi que ele deu? 2 dinheiros. E por que dinheiro? Porque o assaltante o roubou. Por que ele o carrega? Porque o sacerdote não fez isso. Sem dúvida, esta é a maior definição de casamento que eu encontro nesse texto. Maior definição de casamento é que você foi colocado do lado de outra pessoa para compensar as perdas. Porque quando você sai para enfrentar o trabalho, o irmão ou a irmã, o homem ou a mulher, sai para enfrentar o dia a dia de lutas, você perde muita coisa. Você perde saúde, perde paciência. Mas quando você volta para casa, às vezes surrado de um dia de muito trabalho, Deus colocou alguém lá para compensar as perdas. E aí a esposa vai dizer: você foi incompreendido no seu trabalho, mas aqui você será acolhido. Você sofreu o processo do desemprego, mas aqui você será abraçado. Você foi negado, as pessoas discriminaram o que você fez, mas aqui tu serás acolhido. Você sofreu danosamente durante o dia, mas neste ambiente você será compensado. E aí a esposa compensa as perdas do marido, o marido compensa as perdas da esposa. E ambos vão carregando um ao outro. E é lindo como Deus faz. No dia que o marido precisa ser carregado, a esposa está forte. E no dia que a esposa precisa ser carregada, o marido está forte. Deus vai fortalecendo um ao outro. E aí, para concluir o sermão, ele diz assim: tudo que ele gastar, tu pagarei
quando voltar. Porque casamento é de longo prazo. E aí eu tenho 3 perguntas. A primeira é: até onde nós estamos dispostos a ir pelo nosso relacionamento? Será que nós estamos dispostos a ir até a estalagem? Não. Estamos dispostos a ir a qualquer lugar. Porque quando Deus nos uniu em amor, Ele potencializou os nossos passos. Segunda pergunta: até quanto estamos dispostos a investir? Até 2 dinheiros? Digo-lhes não. Porque ainda que alguém desse toda a sua riqueza por este amor, seria desprezada. E a última pergunta é: até quando estamos dispostos a esperar? Até o retorno? Digo-lhes também não. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E aí eu falo uma fala de Fernando Pessoa. É fácil trocar as palavras, difícil é interpretar os silêncios. É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto, difícil é fazer chegar ao coração. Que tenhamos capacidade de olhar o outro novamente, de encontrar o novo nos nossos casamentos, de ser o novo nos nossos relacionamentos. E aí, encontrando o amor, irmãos, nós vamos aprender muito com o exercício da cura. Quem acredita que o Espírito de Deus pode curar todos os relacionamentos, diga amém. Oremos. Pai bendito, nós te somos gratos por esta noite tão especial. Queremos, ó Deus, nesta hora, interceder por todos os relacionamentos. Aqueles que namoram, estão noivos, aqueles que são recém-casados, aqueles, ó Deus, que já estão casados há muito tempo. Suplico-te, ó Deus, por aqueles casamentos que se transformaram num deserto de morte. Podes fazer florescer. Suplico-te, ó Deus, por aqueles casamentos que mataram a comunicação. Tua voz ecoante pode mudar a situação. Eu quero abençoar os casamentos em teu nome. Eu quero suplicar, ó Deus, que a tua vida se estabeleça em graça sobre todos os casais representados neste lugar. Eu quero abençoar o casamento dos nossos adolescentes. Eu quero abençoar o casamento dos nossos jovens. Eu quero abençoar as escolhas que eles farão na vida. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua mão milagrosa, portentosa, possa repousar sobre nós. E que sejamos a diferença necessária para que o nosso casamento melhore. Sejas conosco, Pai. É o que pedimos-te e suplicamos-te em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos os irmãos e irmãs, e quem tem fé diga amém. Deus vos abençoe nesta noite.